Olá, galerinha, aqui é o professor Anderson Cordeiro para a gente continuar aquele encontro maravilhoso de História e Geografia do Tocantins. Vamos lá, cola aqui que eu vou te ensinar um macete massa pra caralho aí para o senhor poder tirar boas notas na prova do concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Olha aqui, a gente tem dois processos que é importantíssimo vocês entenderem da história, isso aqui é macete mesmo, que é o processo do povoamento, né, do povoamento do estado do Tocantins. O processo de povoamento do estado do Tocantins é o primeiro processo, tem um povoamento do território que nós chamamos hoje de Tocantins. Esse povoamento desse lindo território. Aí aqui faz necessário você compreender que esse povoamento é a ocupação, é quando os caras chegam aqui e chega nessa terra e bota a bandeirinha e fala, vamos ficar por aqui. Esse povoamento é esse processo, é ocupar esse território. Aqui nesse processo de povoamento, ocupar esse território, faz-se necessário vocês compreenderem o primeiro processo verdadeiramente de ocupar o território. Ocupar, morar, gerar núcleos urbanos. Aí aqui, meu amigo, aqui a gente vai falar da figura do Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Bartolomeu Bueno da Silva Filho, ou seja, o primeiro processo de povoamento eu tenho com a descoberta de ouro. Eu tenho ali com a descoberta do ouro, beleza? Processo, né, de primeiro povoamento eu tenho ali com Bartolomeu Bueno da Silva com a descoberta de ouro. Descoberta de ouro. Eu tenho esse primeiro processo de povoamento, né? Tava caçando aqui um paninho. O paninho tá ali. Com a descoberta de ouro. Então, assim, eu tenho o primeiro processo de povoamento. Aí aqui, os senhores entendem a figura do seu Bartolomeu Bueno da Silva, né? O Bueno da Silva Filho. O Bueno da Silva Filho, que é o famoso Anhanguera. Aqui eu tenho aí o surgimento de diversas cidades nesse processo, diversas cidades, entre elas a cidade de olha aqui, eu vou colocar aqui a cidade de, vamos lá, a cidade de Natividade, que está nesse processo aqui, Natividade. Eu tenho a cidade de Arraias, eu tenho a cidade de Almas, eu tenho a cidade de Porto Nacional. Olha, eu tenho o povoamento do sudeste do Tocantins. Nesse processo aqui, eu tenho um povoamento do sudeste do Tocantins. Aí depois eu tenho outro processo de povoamento, posterior a isso aqui, porque isso aqui é do século XVIII. Esse povoamento aqui é do século XVIII. Eu tenho o povoamento do século posterior, que é, né, o processo da navegação, né, que está ligado ao processo, né, do processo de aldeamento, está ligado a esse processo, navegação, aldeamento. Toda vez que a gente pensa em navegação, a gente tem que pensar na agropecuária, porque isso aqui é para escoar o produto que se tá produzindo, beleza? Aí, nesse processo de navegação e aldeamento, aí vem umas cidades de destaque aqui no processo da navegação e aldeamento, né? E eu vou colocar aqui, né, também, né, o processo da agropecuária que eu falei. Quando eu penso em navegação e aldeamento, eu tenho que pensar na agropecuária, né? Agropecuária. Aí, meu amigo, a gente tem que desenvolver aqui quais cidades que estão ligadas a isso. Aí faz-se necessário você compreender, por exemplo, que Tocantinópolis é uma cidade, Tocantinópolis é uma cidade que ela está ligada com o processo tanto da navegação como com o processo do aldeamento. Ela está ligada sempre com o processo da navegação como o processo do aldeamento.
senhores. Aí interessante faz também pensar a cidade de Pedro Afonso, que também está ligado com o processo processo de aldeamento e também com o processo de navegação. Olha aí, nós ocupando as margens do rio Tocantins, né? Estamos ocupando aqui a margem do rio Tocantins. E também foi necessário entender que aqui, essa questão aqui é do século, olha a palavra, século XIX, estamos falando do século XIX, beleza? Estamos a falar sobre o século XIX. Aí faz necessário você também colocar nesse processo de resumo seu aqui, né, por exemplo, a cidade de Lizarda. Essa cidade de Lizarda, que ela está ligada à agropecuária, em especial à pecuária. A cidade de Lizarda, que está ligada à agropecuária, e em especial à pecuária, né? Nesse processo de ocupação, nesse processo de povoamento, esses processos econômicos está gerando povoamento dessas devidas regiões, Aí também faz necessário vocês entenderem aqui essa linha de processo de ocupação do território. Outro detalhe importantíssimo, que ali já vai ser já no século XX, né? O século XX, né? Que é um dos grandes primeiros fatos de ocupação é a questão do quartzo, também chamado de cristal de rocha. O quartzo, também chamado de cristal de rocha, que vai ocupar aquela porção ali, uma porção mais a oeste do estado, conhecida também como Vale do Araguaia, Isso aqui vai ocorrer no isso vai ocorrer no século XX já, para ser mais exato, a década de 40 e 50 ali do século XX, né? É a década de 40, né, e 50 do século XX, que vai ocorrer esse processo, essa ocupação desse território pelo quartzo, cristal de rocha. Esse minério era utilizado na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então ele foi muito exportado, porque durante esse período aqui, década de 40 mais ou menos, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, por isso que esse minério foi tão utilizado. Estão entendendo, senhores? Por isso que esse minério foi tão utilizado. O quartzo é graças a esse processo do cristal de rocha que eu tenho a cidade de Cristalândia. Olha, Cristalândia. O cara errar isso aqui. Cristalândia, cristal de rocha. Meu Deus do céu, não tem como errar isso aqui não. Pelo amor de Deus, não me venha errar isso aqui. A cidade do Heré. Vem a cidade também de Formoso do Araguaia. Cidade de Formoso do Araguaia. São cidades ligadas ao cristal de rocha. A cidade de Xambioá também está ligada com esse processo. É a parte oeste do estado Tocantins que vai ser ocupada graças a esse minério. Logo depois do quartzo, né, já na década de 50, 60, principalmente na década de 60, mas 50, 60, eu tenho o quê? Eu tenho a construção da BR 153. Eu tenho a construção da BR 153, porque é nas margens dessa BR 153, né? Isso também no século XX, né? Isso no século XX. Né? Para ser mais exato, entre a década de 50 e 60 do século XX, do século XX, eu tenho o quê? Eu tenho a construção da BR-153, E olha a importância da construção da BR-153 aí no processo de ocupação do nosso território. Eu tenho o quê? Eu tenho, cidades como Gurupi, ao sul, maior cidade do sul tocantinense. Deixa eu pegar outro pincel aqui, esse aqui já está morrendo. Gurupi.
Opa! Depois vou precisar de uma carga inicial. Estão todos dois morrendo. Azul, carga azul. Eu vou precisar... Eu vou colocar aqui, aliás, grupo... E eu vou colocar aqui Paraíso. E eu vou colocar aqui... né, Araguaína. Olha lá, vai colocando ali. Eu vou colocar aqui Araguaína. São cidades que estão às margens da BR-153. E para finalizar aqui, né, a gente tem a criação do estado e a criação de Palmas. Ó, observação aqui, ó, a criação do estado, a criação do estado e Palmas, que é a capital do estado. Olha, eu tenho a criação do estado do Tocantins e a criação de Palmas, que esse também vai gerar um fluxo migratório para ocupar todo o território do Tocantins. Só para vocês terem noção, quando foi criado o Tocantins, quando criado, havia 60 municípios. 60 municípios. Quando criado o Tocantins, havia 60 municípios. Hoje o Tocantins tem 139 municípios. Muito obrigado. Quando criado o Tocantins, havia cerca de 60 municípios. Quando criou, tinha 60 municípios, né? Logo depois teve os municípios já instalados juntamente com o município. No mesmo ano ali de 89, já tinha cerca de 79 e foi multiplicando. Mas quando criado, ele tinha 60 municípios. Hoje tem 139 municípios. Então, gerou um fluxo migratório, a criação do estado, a criação de Palmas, porque as pessoas vão atrás de, por exemplo, passar num concurso público nesse local, arrumar algum emprego, construção civil e outros meios. Então, assim, esses são grandes fatos relacionados ao povoamento do estado, né? Descoberta do ouro, inicialmente ali na região sudeste do estado. Eu tenho depois a navegação, o aldeamento e a agropecuária. Basicamente, essas três coisas andam junto, né? Nesse período histórico. São três coisas basicamente sinônimas. Aí eu botei algumas cidades, observação que Irizarda está relacionado à questão da pecuária também. Ela é pecuária por excelência. A Quartzo, o cristal de rocha, que ele entre a década de 40, a década de 50 vai ter esse povoamento de Cristalândia, do Heré, Formoso do Araguaia, Ximbiuá, Dois Irmãos, diversas outras cidades aí, ou seja, o Vale do Araguaia, né, vai ocupar a região do Vale do Araguaia. O professor, o que é a região do Vale do Araguaia? É a região do que hoje nós chamamos de Araguaia, é a região que hoje nós chamamos de Araguaia. O Vale do Araguaia vai ocupar ali a região do Vale do Araguaia. Seria equivalente a dizer assim, ó, eu tenho aqui na região do Vale do Araguaia, que é onde eu tenho o rio Araguaia, Tocantins, né? Olha, vai ficar um sucesso, um pincelzão, graças aos Dr. Mário Brothers. Ficou sucesso, doutor Mário, o pincel. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui, primeiro eu tenho a ocupação dessa região aqui, que é graças ao ouro, essa região aqui, que é graças ao ouro, vai até um pouquinho mais para cima aqui, que é a cidade de Porto Nacional. Então, eu tenho a ocupação desse território aqui graças ao ouro, ourozão, ouro, olha que maravilha, meu povo, minha pova, o ouro, sudeste do estado, sudeste do estado eu tenho a colonização graças ao ouro. Posteriormente, eu tenho o desenvolvimento de algumas cidades às margens do rio Tocantins, por causa do quê? Por causa da navegação, do aldeamento e da... a agropecuária, algumas não vai sair desse aqui, mas o aldeamento, a navegação vai ocupar as regiões aqui. Como qual, professor? Vai surgir as cidades de Pedro Afonso, que eu citei agora há pouco. Pedro Afonso. Vai surgir a cidade aqui mas aqui ao norte, no Bico do Papagaio de Tocantinópolis, que está relacionado também com essa navegação. Eu tenho uma cidade mais ao sul, que poucos conhecem, é a cidade de Peixe, vai surgir com essa navegação. Eu tenho uma cidade mais ao centro aqui,
que é Tocantinha, também vai ter esse processo de navegação. Professor, é só... Não, boa parte da cidade, como Tocantinha, Pedro Afonso, Tocantinópolis, elas surgem com aldeamento, ó, são cidades que vai surgir com esse processo aqui, ó, desse aldeamento, porém elas vão se destacar na navegação. É como Porto Nacional, que fica mais ou menos aqui. Porto Nacional, ele vai surgir com o ouro. É uma cidade da época do ouro. Porto Nacional é uma cidade da época do ouro, porém vai se destacar com o processo da navegação. Aí eu tenho posteriormente, né, a questão do minério do quartzo, que vai se destacar aí na região do Vale do Araguaia. Por exemplo, eu tenho uma cidade mais ao norte chamada Xambioá, aqui, que é do processo do ouro. Uma cidade mais ao sul, aqui, Formoso do Araguaia, que está relacionado com o quartzo. Né? Aqui eu falei ouro? Não. É quartzo. Aqui, Xambioá é quartzo. Xambioá é quartzo. Aqui, ó, cidade de Xambioá. Xambioá. Xambioá é o quartzo, está na ligação do quartzo. E Formoso, mais ao sul, também é ligada ao minério do quartzo, né? Formoso. Formoso, né, do Araguaia, também está ligada ao quartzo. Observa que pouco a pouco as pessoas vão descobrindo algum tipo de alguma riqueza, algum atrativo econômico, e elas vão migrando e ocupando o estado. E o estado está sendo ocupado, né? O estado está sendo colonizado. A cidade de Lizarda, por exemplo, fica mais aqui acima, aqui, ó, nessa região. Essa região aqui são as cidades mais antigas quando se trata do processo da pecuária, como a cidade de Lizarda, que está ligado com a pecuária, Lizarda está ligado com a pecuária, né, que é mais para cima. Eu tenho mais ao sul aqui, ó, a cidade de Taguatinga, que também está ligada com o processo da pecuária. Lizarda, Taguatinga, essa cidade são as cidades antigas da pecuária, e elas vão ocupando essa região aqui, ó, as cidades da pecuária. Porém, hoje, ocupação importante fica na questão do Vale do Araguaia, a questão aí das cidades mais importantes da época, hoje da época pecuária. Vamos lá. Aqui eu tenho a BR-153. A BR-153 fica aqui, ó, chega aqui em Vanderlândia e cai para cá. Essa BR-153 também terá cidades de destaques, né? Como é o caso, né, que eu citei agora há pouco, de Gurupi, por exemplo. Gurupi, que fica aqui mais ao sul. Paraíso, que fica aqui mais ao centro. E Araguaína, que fica aqui mais ao norte. Araguaína são cidades importantes, né, para esse processo da pecuária. São cidades importantes para a pecuária, ó, são cidades importantes para a construção da BR. Araguaína, olha aí, ó, Araguaína, Paraíso, Gurupi. Construção de que é o BR, professor? BR-153. Então, assim, olha aqui, Gurupi, Paraíso e Araguaína, nas margens da BR-153. Olha, eu vou repetir: ouro, navegação, pecuária, BR-153 e a questão do quartzo. Lembrando que sempre, pelo amor de Deus, não esqueça, muitas das cidades que são da era desse processo de aldeamentos índio, elas se destacam na navegação. São cidades que surgiram com o aldeamento indígena, porém, ela se destaca com o processo da navegação. Esse é o processo de colonização. Agora eu quero que vocês compreendam, né? Aí, por favor, eu quero que os senhores compreendam também que também existem os grandes nomes, né? Por quê? Porque existe, né, as teorias de emancipação do território, né? As teorias, ou seja, quando entra a questão da emancipação, né, do estado do Tocantins. A emancipação do estado do Tocantins. Nesse processo de emancipação do estado do Tocantins, faz necessário os senhores compreender que é um processo longo, né,
e histórico, é um processo longo e histórico. As nossas propostas de emancipação vai surgir aí, né, lá no século XIX, vai surgir no século XIX, com a figura emblemática, histórica, maravilhosa, né, de Joaquim Teotônio Segurado, com a figura do seu Joaquim Teotônio Segurado, inclusive é o nome de uma avenida em Palmas. Joaquim Teotônio Segurado. Ele tem duas partes históricas que o Joaquim Teotônio Segurado é importante na história do Tocantins. A primeira é a comarca do Norte, chamada também de São João das Duas Barras. Comarca do Norte, né? Comarca do Norte, chamada de São João das Duas Barras. Posteriormente, ele evolui mais. Ele evolui para quê? Para a criação da província da Palma. Primeiro a criação da comarca do Norte, depois a criação da província da Palma. E o grande nome disso aqui é Joaquim Teotônio Segurado. O professor só teve ele? Não, lógico que não. Tem outros grandes nomes, como o capitão Felipe Antônio Cardoso, Bartolomeu Marques, Tenente Coronel Pinho de Siqueira, grandes nomes. Porém, nesse caso aqui, o maior nome, o de maior destaque é essa figura. A criação, vamos colocar aqui a data para entender. Né? Em 1809, 18 de março de 1809, 18 de março de 1809, repito, 18 de março de 1809, eu tenho a criação na comarca do Norte. E eu tenho aqui a província da Palmas, que é de 1821, vai até 1823, beleza? 1821 a 1823. Então tem a província da Palma. O grande nome Joaquim Teotônio Segura. Segura aí, meu irmão. Segurado, beleza? Ainda também aí no século XIX, né? Agora como proposta, vai surgir a figura emblemática histórica, né? A figura emblemática histórica de Visconde de Tuné. A figura é o Visconde de Tuné. Visconde de Taunay. Se pronuncia Tuné, né? Visconde de Taunay. Visconde de Taunay, senhores, grande escritor, né? Escreveu Retirada de Laguna, Diário de Exército, grande nome da história. Ele propôs a criação, senhores, ele queria fazer a criação da província, província de Boa Vista do Tocantins. A criação da província, até porque no século XIX ela assim chamava o que nós chamamos hoje de estado, naquela época chamava província, a criação da província de Boa Vista do Tocantins. Essa província de Boa Vista do Tocantins seria o que é o estado tocantinense, com pequena diferença, né? Sempre tem uma diferençazinha, mas basicamente é o que é o estado Tocantins hoje. A sede, né, ou capital, sede, senhores, é o que nós chamamos de capital. A sede ou capital seria em Boa Vista do Tocantins. Boa Vista do Tocantins. O que é Boa Vista do Tocantins? É Tocantinópolis hoje, meu amigo. Boa Vista do Tocantins é Tocantinópolis hoje. Repito, a cidade de Boa Vista do Tocantins é o que nós chamamos de Tocantinópolis hoje. Essa é a proposta. Ele vai tentar por duas vezes, né? E não vai dar certo. Outra figura também importante, igualmente importante, é também do século XIX, é a figura, né, do militar, geógrafo, um mínimo de coisa, chamado Fausto de Souza. Fausto de Souza, né, vai propor a criação de 40 províncias, entre elas o Tocantins. A criação de 40 províncias
Entre ela estaria o que nós compreendemos como Tocantins, né? Entre elas, o TO. Pelo menos a compreensão que nós temos hoje do Tocantins. Pelo menos a compreensão do que hoje nós chamamos de Tocantins. E quem vai apresentar esse projeto, segundo a historiografia, é esse cara aqui, ó. É o Fausto de Souza que vai apresentar esse projeto. Ele vai utilizar o projeto do Fausto de Souza para apresentar, porque esse cara aqui era deputado e esse cara aqui era geógrafo, né? No sistema aí, onde nós temos a representação, né? A representação parlamentar, é esse cara que vai apresentar esse projeto. Outro cara que vai aparecer também nesse período, né? Também no século XIX, é nada mais da figura emblemática, né? Do João Cardoso de... não é aqui não, senhores, estou fazendo errado. É aqui, eu coloco o nome. É a figura do João, eu coloquei aqui João Cardoso de Menezes e Souza. João Cardoso de Menezes e Souza. Essa figura também vai propor a criação da província do Norte. Província do Norte. Essa província do Norte, senhores, seria alguns pedaços do que hoje é o Tocantins e do que hoje é o Pará e do que hoje é o Maranhão. Essa província do Norte, que esse cidadão que está se propondo a nascer, é uma região do que nós chamamos de Bico do Papagaio. É a região que nós chamamos de Bico do Papagaio, né? Então, assim, basicamente, ele queria anexar partes, né? Partes que pertenceriam à região do Bico do Papagaio, partes do Maranhão e partes do Pará. Ou seja, eu teria parte do antigo Goiás, que era Goiás, parte do Maranhão e parte do Pará para criar essa tal dessa província do Norte. Não vai dar certo, porque dividir um estado já dá trabalho. Agora, tu pegar um pedaço do antigo Goiás, que hoje é o Bico do Papagaio do Cantinense, território do Maranhão e território do Pará, meu amigo, aí é uma guerra dobrada. Esses são os grandes nomes do século XIX. Aí, o início do século XX, nós teremos aí outro nome, né? Ali no início do século XX. Vou colocar aqui, início do século XX. No início do século XX, nós teremos, né, outro grande nome história, que é o Ezequiel Ubatuba. Esse Ezequiel Ubatuba também vai propor a criação de um estado que talvez poderia ser o Tocantins, Ezequiel Ubatuba, ali no século. E os limites desses territórios seria a partir do rio. Então ele é também um grande nome. A divisão seria a partir dos rios para evitar a questão de litígio, né? A divisão desse território seria a partir do rio e dentro desse território que nós compreendemos hoje, o estado Tocantins, também haveria ali um estado. Ezequiel Ubatuba é um grande nome também da história tocantinense. Também nessas propostas emancipatórias. Um pouquinho mais para frente, eu terei a figura também, né, já na década de 40 do século XX, na década de 40 do século XX, eu terei a figura emblemática e maravilhosa da nossa história, senhores, que é o brigadeiro do ar, Lisias Augusto Rodrigues, né? Lisias Augusto Rodrigues. Só lembrando que o Lisias Augusto Rodrigues,
é justamente o nome do aeroporto de Palmas, né? Lisias Augusto Rodrigues é justamente o nome do aeroporto de Palmas, um dos aeroportos que tem uma característica estratégica, fica na região mais central de Palmas. Lisias Augusto Rodrigues é o nome do aeroporto de Palmas, e esse cara vai propor a criação, né, de um território federal do Tocantins. Olha o nome, olha, não é estado, aqui é território, né? Olha o termo, território federal do Teozão, que é o Tocantins. Território federal do Tocantins. Repito, território federal do Tocantins. Olha o que ele vai propor. A criação do território federal do Tocantins. Só lembrando que TO significa Tocantins. TO é Tocantins. A criação do território federal do Tocantins. E lembrando, território federal não é estado. Território federal é um espaço geográfico subordinado diretamente ao governo central. Ou seja, não tem ali a figura de governador, essas coisas. Então é uma coisa centralizadora de poder. Mas ao mesmo tempo é interessante porque já seria uma independência aí do território que hoje é o Tocantins, da região goiana, né? Seria uma independência, pertenceria à União, mas sim, diretamente à União, mas seria uma independência já. E a capital seria ou em Carolina, ou seria em Carolina, ou seria em Carolina, esse território federal, ou seria Carolina, né? Que Carolina é o estado do Maranhão, né? Pertence ao estado do Maranhão, Carolina, cidade lá do Maranhão, município do Maranhão, ou seria em Pedro Afonso. Ou seria em Pedro Afonso, que é Tocantins mesmo de fato. Ou seria em Carolina, ou seria em Pedro Afonso. Essas seriam as sedes, ou capitais, né? Isso na década de 40. Quando nós temos na década de 50, nós temos outra luta emancipatória na década de 50, que é a figura do Feliciano, né? Década de 50, né? Década de 50 do século 20, década de 50 do século 20. Eu tenho o quê? Na década de 50 do século 20, a figura de Feliciano Machado Braga, ó. Feliciano Machado Braga. Feliciano Machado Braga, senhores, ele vai criar simbolicamente o estado do Tocantins. Ele é o cara que cria a bandeira do Tocantins, aquele símbolo do padroeiro, toda aquela simbologia que você já aprendeu na minha aula, né? Eu tenho certeza que você já aprendeu. É esse cara aqui, ó, Feliciano Machado Braga, que vai criar lá na década de 50. E para terminar, né, que aqui é só um resumo, para vocês entenderem esse mapinha mental, a figura do Siqueira Campos, senhores. Figura do Siqueira Campos, que ali vai pegar a década de 70 e 80. Já a década de 70 e 80, né, a metade da década de 70 e o final ali da década de 80, né, principalmente. Eu tenho ali na década, abreviação também, década de 70 e 80 do SEC 20, Eu tenho a figura de José Wilson Siqueira Campos. José Wilson Siqueira Campos, que foi vereador, deputado, governador do estado do Tocantins, essa figura emblemática da nossa linda história do Tocantins. Ele, na década de 70, ele propôs a criação do território, não é estado, ele propôs a criação do território federal. Ele propôs na década de 70. Aqui é década de 70. Década de 70 ele propôs a criação do território federal. Já na década de 80, ele consegue, de fato, realizar o sonho dos tocantinenses, a criação do Estado. Na década de 80, ele consegue a criação do Estado, do Teozão, do Tocantins, do TO, a criação do Estado do Tocantins. Isso já na década de 80, final da década de 80, para ser mais exato, ele consegue. Mas é uma luta de toda a década de 80, né, senhores?
mas lá no final da década de 80 ele consegue a criação do estado do Tocantins. Tranquilo? Senhores, aqui eu apresentei basicamente o resumo das teorias emancipatórias, das teorias de emancipação, tanto as lutas, né, como a realização do fato. Projetos que foram apresentados por alguns deputados, por alguns geógrafos, grandes pensadores aí brasileiros, e toda essa luta de criação e emancipação desse território. Essa aula de hoje basicamente era para ser um resumo, trazer aí para os senhores o grande fato do povoamento e o grande fato, né, aí das teorias de emancipação do território do Tocantins. Abraço, fiquem todos nas brancas nuvens, até o próximo encontro, né? E tchau!